Jogo Político. Apoio Cultural. Apvida. Viva o Show da Saúde. Olá, estamos começando agora mais uma edição do Jogo Político, programa que é uma parceria da TV O Povo com a TV da Assembleia Legislativa do Ceará. Você pode também ouvir o programa na Rádio Povo CBN FM 95.5 e AM 1010, sempre na terça-feira às 4 horas da tarde. Os convidados de hoje são o senador da República pelo PCdoB do Ceará, Inácio Arruda, e o deputado federal pelo PMDB do Ceará, Danilo Forte. Sejam bem-vindos, senhores parlamentares, e evidentemente com uma conversa com o parlamentar a gente tem que tratar da nossa conjuntura política aqui e no Brasil, né? Um momento importante, campanha eleitoral, sucessão presidencial, sucessões estaduais, e tem um quadro aí novo na política do Ceará e também do Brasil. Óbvio que tem aí duas rupturas. O PMDB aqui no Ceará, né, fez uma ruptura na aliança que tinha com o governador Cid Gomes, e no âmbito nacional o PSB, que sempre ao lado do PT, historicamente, também fez uma ruptura e lançou uma candidatura própria, aí, no caso o ex-governador Eduardo Campos. Bom, senador Inácio, o que é que isso representa de impacto, senador, no âmbito nacional, por exemplo? Essa saída do PSB com essa candidatura própria, né, quase 12 anos já de governo do PT, governo de esquerda aqui no Brasil, com vocês ao lado lá do PT, o PCdoB, e há uma perspectiva aí de uma situação nova aí, de um clima que está se criando de mudança e detectado pelas pesquisas eleitorais. A presidente vai conseguir reverter isso na campanha, senador, na sua opinião? Primeiro, agradecer essa oportunidade de poder discutir com a nossa população a conjuntura política do país. E ao lado de um outro experiente parlamentar, embora com trajetória no parlamento, ainda muito jovem no parlamento, mas o Danilo é daqueles que faz política já há um bom tempo no nosso estado, tem muita experiência e muito compromisso com o nosso estado e com o nosso país. Então agradeço e um prazer estar aqui com o Danilo. O problema da batalha nacional, por exemplo, tem como reverter a situação política do desprendimento, principalmente de uma liderança importante como o do Eduardo Campos, da nossa área de atuação direta, que ele vinha conosco e trabalhou conosco, embora o PSB já tenha tido a candidatura do Garotinho na disputa, em 2002, com o presidente Lula. Mas no segundo turno se reverteu essa situação. Eu tenho assim a impressão que sim, é possível. A presidente Dilma tem muita coisa, tem muito empreendimento. Claro, tem muitos problemas no país. Tem a forma, a Dilma não é Lula. O Lula tinha um outro jeito, o Lula ele agarrava, ele puxava pelo braço, beijava o seu pescoço. Isso é um problema, senador? Eu acho que não, entendeu? Quer dizer, é a forma, são as pessoas que são diferentes. Agora, a condução da política do país, ela melhorou muito. Melhorou, mas assim, uma diferença grande. Você vê todas as áreas do país tem sintomas de melhoria favoráveis. Então isso, se bem trabalhado na campanha eleitoral, no rádio, na televisão, nesse período agora de comícios que ainda são pré-rádio e televisão, acho que vão permitir que a presidenta consiga superar este problema da saída do Eduardo Campos, que é um grande quadro da política e foi nosso aliado o tempo inteiro. Então, acho que nós temos que trabalhar. O Lula fez uma frase muito interessante, ele disse o seguinte: olha, o que aconteceu? Por que deixaram o Eduardo ser candidato? Por que não... faltou aquele abraço do Lula, entendeu? Então, na falta desse abraço, o Eduardo foi candidato. Então, qual é o trabalho todo que o PT, o Lula e acho que a própria presidente tem que fazer? Quer dizer, o Eduardo não é nosso inimigo. Entendeu? Então, nós temos que tratá-lo como um adversário que disputa a eleição, mas que não é nosso inimigo. É um adversário que sempre esteve conosco desde a primeira eleição do Lula em 89. O PSB esteve ali com a gente, depois teve a disputa do Garotinho, mas voltou para o nosso campo. Eu tenho a impressão que nós podemos fazer um movimento importante ali com o Eduardo. Lá no estado de Pernambuco, teve uma pressão muito grande, porque o PCdoB participava do governo, estava ali com o governo do Eduardo, e como apareceu a divisão do Plano Nacional, teve uma pressão muito grande para o PCdoB sair do apoio ao Eduardo no estado para ir à oposição de Eduardo. Nós dissemos, não, vamos ficar aqui, Eduardo sempre esteve conosco, então não tem por razão nenhuma para nós sairmos. Vamos cultivar
esse laço que nós trabalhamos há tantos anos para que ele não possa se desfazer num possível segundo turno, que vai ser muito importante para a presidente Dilma. E como você tem muitas candidaturas, 0,3, 0,1 e 0,0 qualquer coisa leva uma eleição para o segundo turno. Então é bom a gente ter sempre um zelo, um cuidado, com a consciência de que muita coisa boa foi feita. Na nossa opinião, teve um erro ali no início do governo da presidente Dilma, quando ela acelerou a redução dos juros e, na sequência, pressionada por todos os meios, ela fez uma retomada da alta de juros. Isso agravou o problema da economia e os efeitos são de médio e longo prazo, entendeu? Então você teve uma certa paralisia em determinados setores da economia que é prejudicial, embora não tenha prejudicado tanto a geração de emprego, mas prejudicou a economia brasileira. Então isso tem sido muito aproveitado também pelos nossos adversários, corretamente, porque eles estão disputando a eleição. Parte do jogo. Deputado Danilo. Olá, daqui desse grande companheiro Inácio Arruda, obrigado pela oportunidade, Fábio. Eu discordo um pouco do Inácio. Eu acho que o bom da democracia é o contraditório. Eu acho que o presidente Lula fez um governo de resgate social muito grande para o país, uma dívida que o país tinha. Eu participei do governo do presidente Lula. Acho que o Lula realmente tinha uma forma de administrar que agasalhava e dava continuidade aos programas. Mas acho que o governo da presidente Dilma deixou muito a desejar. Eu acho que a forma da condução política, eu lutei dentro do PMDB e conseguimos a independência da bancada do PMDB na Câmara dos Deputados com relação ao governo, um partido que era tido como fisiológico, que não se desgrudava nunca do governo, e nós desde o ano passado já estamos com postura independente com relação à bancada da Câmara. E estamos exatamente contribuindo para esse debate nacional. Lutei para que o PMDB não ficasse na composição com o PT. E ficasse aonde? E ficasse independente, livre. Exatamente para fortalecer os parlamentos regionais. Está se comportando então como deputado independente? Com relação ao PT, eu acho que o ciclo do PT ele precisa ser renovado. Eu acho que nós não temos condições de ter continuidade no projeto atual. O país está passando por um momento de muita insegurança do ponto de vista dos investimentos, né? Há uma queda brutal dos investimentos, a economia está sendo estagnada. Nós estamos num momento que eu costumo dizer muito parecido com o pós-cruzado, em que está se segurando tudo na marreta e depois isso pode estourar. O ano de 2015 é um ano muito difícil, isso quem está dizendo não sou eu, são todas as áreas de investimento do país, todos os setores focados na economia. Nós já estamos sentindo reflexo disso com a pressão inflacionária que na ponta, né, em quem compra da bodega, em quem está no armazém, está sentindo já uma redução com relação a isso. Há uma queda brutal na venda de eletrodomésticos, há uma queda brutal na venda de automóveis. A classe média já não está mais conseguindo consumir porque o grau de endividamento é muito alto. E isso precisa ser mudado. E eu acho que essas mudanças a presidenta Dilma não tem condições de fazê-las. Porque politicamente ela tem muita dificuldade na condução do processo político. Eu antevejo que nós vamos ter um 2015 de muita dificuldade e que necessita de muita reforma. Foi esquecida a reforma tributária, foi esquecida as reformas estruturantes para o país. E mesmo aqui nós, Estado que necessita muito do apoio do governo federal, todos os projetos de grande porte do Estado paralisados, né? Nós temos uma luta brutal, inclusive os senadores nós têm me ajudado com relação à questão da mina de Tataia, né? Inclusive conseguimos avançar no que diz respeito ao licenciamento ambiental, mas ainda está no sonho, né? A transposição agora foi retomada, né? Recentemente, porque inclusive o Teixeira, que é cearense, tem um compromisso muito forte com isso, mas atrasou aí quase 3 anos nessa transposição, e estamos pagando um preço, porque enquanto não houver a perenidade do abastecimento d'água nas bacias do Ceará, nós vamos ter agora, já estamos tendo mais de 20 municípios com colapso de abastecimento d'água, e isso vai chegar a 70, 80 municípios agora em agosto para setembro, porque não foi feita a reposição das reservas hídricas do estado do Ceará. E a Transnordestina ninguém fala mais, virou uma lenda, né? Então, quer dizer, tudo isso é reflexo de um governo muito centralizador, né? Monolítico, né? As decisões todas têm que ser tomadas pelo modelo da própria presidenta, e a gente precisa, na alternância, de poder construir alternativas. Então, eu acho que esse debate é um debate que está se iniciando. Há um desejo, uma mudança muito grande de mudança por parte da população, isso é sensível.
né? O PT, nos grandes estados do país, né, tem diminuído muito a sua força política, né? E a gente está exatamente fazendo esse debate para que a gente possa alertar a população para a construção desse futuro. Bom, falta só um minuto para a gente chamar o intervalo, mas eu vou deixar aqui uma questão, queria ouvir dos dois parlamentares, o que é que eles acham que vai ser o ponto central nessa campanha. Uma campanha que a gente não sente ainda o vigor necessário, e é normal, ela só começa a entrar aí nos lares, na cabeça das pessoas, muito a partir do horário eleitoral gratuito, que vai ser apenas em 19 de agosto. Mas eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham que vai ser o ponto central, sabe, de que vai mover as decisões dos eleitores, sabe, nessa campanha eleitoral, né? Já em 2002, já 2006 principalmente, questões de estatização, privatização ainda teve peso. Será que vai ter peso agora? Bom, mas eu quero ouvir de vocês qual é o ponto assim que vocês avaliam como central de decisão do eleitor. O Danilo já deixou de certa maneira antever aí que é a economia, né? E a economia sempre é o grande motor das decisões do eleitor. Mas vamos ouvir no próximo bloco, a gente volta já já a nossa conversa com o senador do PCdoB, Inácio Arruda, e com o deputado federal do PMDB, Danilo Forte. Até já, voltamos já. Jogo Político. Apoio cultural.